Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro do NEFI. Hoje, um encontro interdisciplinar, se é que eu posso dizer assim, porque o encontro de hoje ele está sendo promovido por 3 linhas temáticas do NEFI: Direito e Liberdade Religiosa, Ciência e Religião e também Estudos Bíblicos. E nós vamos falar de um tema sensível, um tema polêmico, mas, ao mesmo tempo, um assunto necessário. Nós vamos falar sobre aborto, reflexões jurídicas e teológicas a partir da ADPF 442, que tramita no Supremo Tribunal Federal e que está prestes a ser julgado pelo plenário do STF. Mas antes de começarmos a nossa parte expositiva e depois irmos para as perguntas, claro, eu quero pedir para você, se você ainda não acompanha o NEFI, por favor, dê essa moral para nós, acompanhe nossas atividades no Instagram, @NEFI Estudos, e também nosso canal no YouTube, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Através do canal do YouTube e também do Instagram, vocês conseguem acompanhar todas as nossas atividades. E se você ainda não faz parte do nosso grupo de participantes, basta você deixar o seu WhatsApp com DDD no direct do Instagram. Vai ser um prazer ter você conosco, tá bom? Pessoal, bora falar então sobre esse assunto que é a temática do aborto, reflexões jurídicas e teológicas a partir da ADPF 442, né? O nosso encontro de hoje, nós vamos dividir essa parte expositiva em 4 partes, né? Vamos falar inicialmente do aborto na história. Depois nós vamos falar sobre a questão do aborto na Constituição Federal de 88, no Código Penal e também o que a DPF 442 está propondo. Em seguida, nós falaremos sobre o ser humano e a Imago Dei. E, por fim, nós faremos uma reflexão a partir do Salmo 139, versículos 13 a 18 ali. Tá bom, pessoal? E logo depois dessa parte expositiva, nós vamos para as perguntas, para que nós possamos refletir juntos sobre esse assunto, como eu disse logo no início da reunião, um assunto sensível, polêmico, mas ao mesmo tempo necessário. Tá bom, pessoal? Uma rápida introdução ao tema dessa reunião, né? Quando falamos sobre a relação do cristão com as questões éticas da atualidade, a temática do aborto é uma das que causam mais polêmicas. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal está prestes a julgar a DPF 442, que pretende a descriminalização do aborto induzido e voluntário até 12 semanas de gestação, o que atualmente é crime. Então, nesse encontro, nós vamos fazer reflexões jurídicas e teológicas a respeito dessa temática do aborto. A DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma ação constitucional, está lá no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição. Existem pessoas que são legitimadas para o ajuizamento da ADPF, esse rol de pessoas que podem ajuizar uma ADPF está lá no artigo 103 da Constituição, mas vamos falar aí sobre o aborto e, em seguida, fazermos essas considerações normativas aí, né? Inicialmente, pessoal, eu quero passar de uma forma bem rápida, bem resumida na história, porque ao longo da história nós vemos tanto períodos de aceitação, como também nós vemos períodos de rejeição à prática do aborto ao longo da história, né? E eu fiz questão de destacar aqui
4 períodos históricos sobre essa questão do aborto. Os antigos assírios, por exemplo, eles entendiam que a mulher que abortasse de maneira intencional, ela deveria ser empalada em estacas sem enterro. Tamanho repúdio dos antigos assírios a essa prática da interrupção induzida e voluntária da gravidez, né? Quando nós olhamos para a cultura grega, nós já vemos um modo de pensar diferente com relação ao aborto. O aborto era uma prática tolerada, né? Até porque se nós formos olhar a cultura grega e também a cultura do Império Romano, consequentemente, nós vamos ver que era uma cultura muito depravada nesse sentido, né? Inclusive, tem a série da Igreja Esperança, Deus, Sexo e Família. Se você ainda não assistiu, olha, por favor, assista, é uma série incrível. Cada culto é um aprendizado, e o Guilherme de Carvalho, o Igor Miguel e os outros pastores da Esperança trazem de maneira bem robusta essa questão da cultura no Império Romano. Então, a cultura grega ela tolerava, né, essa prática do aborto. Nós temos também a Didaquê, né? A Didaquê, ela é a instrução dos 12 apóstolos e é um documento muito importante para nós, né, cristãos. E a Didaquê ela é muito clara nesse sentido, pois ela diz que não abortarás uma criança, nem cometerás infanticídio. O que é infanticídio? Infanticídio é quando uma mulher, no estado puerperal, no seu puerpério, ela mata o bebê ali, recém-nascido. Inclusive, o infanticídio é crime, tá? Salvo engano, o artigo 123 do Código Penal é o dispositivo normativo que trata sobre o infanticídio, tá bom? Então, a Didaquê também, ela não tolerava o aborto e nem o infanticídio. E mais recente, século XX, né, nós temos aí o caso Roe versus Wade, de 1973, nos Estados Unidos, né? A Roe é uma mãe solteira na 3ª gestação e ela entra com uma ação contestando a constitucionalidade das leis do Texas a respeito do aborto, né? A Roe é a mãe, a gestante, né, que entra com essa ação perante a Suprema Corte Americana, e o Wade é o procurador do estado do Texas, é o promotor de justiça do estado do Texas. E em 1973, a Suprema Corte Americana, ela decide no seguinte sentido: o direito ao respeito à vida privada, ela se aplica ao aborto, ou ela se estende, ela alcança também a questão do aborto. Então, a decisão de uma gestante de abortar nada mais é do que um exercício ao respeito à vida privada. É o direito da vida privada daquela gestante de interromper ou não aquela gestação. Esse julgamento, esse caso, esse precedente da Suprema Corte Americana, aliás, é um marco quando se fala no aborto. Inclusive, na Netflix, tem uma minissérie, um documentário, agora não me lembro bem, exatamente sobre esse caso, Roe versus Wade. Então, se você quiser conferir lá na Netflix depois, é um caso bem marcante. E, nos últimos anos, nós vemos a descriminalização do aborto em vários países próximos do Brasil, como a Colômbia, a Argentina, mais recentemente o México, acho que, salvo engano, 2 ou 3 semanas atrás, não me lembro muito bem. Então, há uma tendência de descriminalização do aborto induzido e voluntário, tá bom? Então, é um panorama de alguns momentos históricos
no qual nós destacamos como o aborto ele é encarado, né? Como alguns grupos ao longo da história, como algumas culturas, alguns povos, eles vão lidar com essa questão do aborto ao longo da história. Tá bom, pessoal? E na nossa lei brasileira? O que a lei brasileira fala sobre o aborto? Quais são os aspectos constitucionais do aborto e o objetivo da ADPF? Bom, quando nós olhamos o artigo 5º da Constituição, nós vemos claramente no rol de direitos e garantias fundamentais o direito à vida. Além disso, no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, dos fundamentos do Estado brasileiro, nós vamos ver a dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio vetor do nosso ordenamento jurídico. Então, o direito à vida é um direito protegido constitucionalmente. E isso é maravilhoso, isso é formidável, isso é uma bênção. Aliás, a nossa Constituição de 88 é muito bonita. Se você ainda não leu, leia, ela não é muito grande. Leia depois, é uma Constituição muito interessante. Para além dos aspectos constitucionais, nós temos também a nossa legislação penal, criminal, e aborto é crime. Aborto ele está previsto nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal. Nosso Código Penal ele é de 1940. E o nosso Código Penal ele vai trazer ali 3 hipóteses de aborto. A primeira hipótese, está lá no artigo 124, é a seguinte: a mulher que provocar aborto em si mesma, ou consentir que outra pessoa lhe provoque, ela pode pegar uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. Então, o primeiro caso, quando a própria gestante, ela mesma provoca o aborto. Ou então ela pede para alguém que faça esse aborto nela. Então, ela pode pegar uma pena de reclusão de 1 a 3 anos de prisão. Segundo caso, elencado nos dispositivos que tratam sobre o aborto do Código Penal, é o artigo 126. O artigo 126 vai dizer que o aborto provocado por terceiro, com consentimento da gestante, esse que comete o aborto, ainda que com esse consentimento, ele também é responsabilizado. No caso, esse que comete o aborto, ele pode pegar uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Agora, nós temos uma terceira hipótese, que está no artigo 125, que é o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Ou seja, a gestante, ela quer ter aquela gestação, mas uma outra pessoa provoca esse aborto na gestante. Nesse caso, essa pessoa que provocou o aborto sem o consentimento da gestante, ele está sujeito a uma pena de 3 a 10 anos de reclusão, tá? Um detalhe muito importante, meus amigos, é que se a gestante ela for menor de 14 anos, ou se ela tiver alguma doença mental, cognitiva, ainda que ela tenha consentido com o aborto, o terceiro que provocou o aborto, ele está sujeito à mesma pena do artigo 125, tá? Então, ele está sujeito a uma pena de 3 a 10 anos de reclusão, tá? Mesmo com o consentimento da gestante, mas por se tratar de alguém com menos de 14 anos, alguém que tem alguma doença mental, então ele responde como se esse consentimento, na verdade, não existisse. Então, o aborto, ele é crime. Mas, é claro que nós temos hipóteses legais de
aborto hoje. Como assim, Lincoln? Você acabou de falar que aborto é crime? Não, sim, aborto é crime. Mas existem 3 circunstâncias no ordenamento jurídico brasileiro que o aborto ele não é considerado crime. A primeira circunstância é para salvar a vida da gestante. Às vezes a gestante, ela, enfim, a continuidade daquela gestação, ela corre risco de morte se ela, enfim, permanecer com a gestação. Então, aquele bebê pode ser retirado para que a vida da gestante seja preservada, tá? Então, essa é uma primeira hipótese. O aborto para salvar a vida da gestante que corre risco de morte. É uma primeira hipótese. Uma segunda hipótese é gestação fruto de um estupro. Uma mulher foi estuprada e tempos depois ela descobre que está grávida e essa gravidez ela é oriunda do estupro pelo qual ela foi vítima. Essa mulher ela também pode realizar o aborto. Então é a segunda hipótese legal do aborto. E uma terceira hipótese de aborto, mais recente, inclusive, é de feto anencéfalo, tá? O feto anencéfalo é um feto que não possui massa cefálica, não possui cérebro, né? Então, em caso de feto anencéfalo, a gestante também pode interromper a gravidez. Inclusive, essa hipótese do feto anencéfalo, ela se dá a partir da DPF 54, de 2012. Inclusive, o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi advogado nessa ADPF 54, inclusive fazendo sua sustentação oral perante o plenário do STF, né? Então, essas são as 3 hipóteses legais de aborto hoje. E nos 2 primeiros casos, pessoal, tanto para salvar a vida da gestante quanto gestação fruto de um estupro, o SUS ele deve disponibilizar o procedimento para retirada do feto, tá? Então, salvar a vida da gestante que corre risco de morte e gestação fruto de estupro, o SUS deve providenciar o procedimento para a retirada do bebê, do feto, tá? Em 2017, o PSOL, ele ajuizou, então, a DPF 442. Inclusive, a petição inicial do PSOL deve ter umas 62, 67 páginas. Quem quiser ler, vou disponibilizar tanto no grupo de WhatsApp, como também na descrição do vídeo. Eu vou ver se eu disponibilizo aqui na descrição. Mas no grupo de WhatsApp, para quem quiser, eu disponibilizo essa petição inicial do PSOL, ao ajuizar a DPF 442. E, dentre os vários argumentos que o PSOL utiliza na ADPF, visando a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, ele vai utilizar, dentre vários argumentos, 3 que eu considero importantes para a nossa reunião de hoje. O primeiro argumento do PSOL é que o status de pessoa só pode ser reconhecido após o nascimento com vida. Ou seja, enquanto o bebê, enquanto o feto está na barriga da gestante, ele não pode ser considerado uma pessoa. Então, esse é o primeiro argumento, né, utilizado. O segundo argumento do PSOL é o seguinte: a criminalização do aborto viola o princípio da autonomia das mulheres. As mulheres, elas, segundo o PSOL, elas têm o direito
de decidirem se elas querem ou não ter uma gestação. E o terceiro argumento utilizado pelo PSOL, como eu disse, são vários, tá, pessoal? Eu, como eu disse, elenquei apenas 3. O terceiro argumento que o PSOL diz é o seguinte: olha, a descriminalização do aborto é um ato de neutralidade do Estado. Porque o Estado ele não pode ficar se atendo a questões morais, religiosas, não. Não é atribuição do Estado pautar ou interferir em questões morais, religiosas, o que quer que seja. Então, esse é o argumento, esses 3 argumentos do PSOL, eu coloquei aqui, e são argumentos pelos quais eles visam a descriminalização do aborto induzido voluntariamente, tá? Agora, existem institutos que são desfavoráveis à descriminalização do aborto. Nós temos, por exemplo, a CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Nós temos a ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Nós temos, inclusive, a ABC2, que subscreveu a petição da ANAJURE nessa última semana. E quais são os argumentos contra a DPF 442? Quais são os argumentos contra a descriminalização do aborto, como pretende a DPF 442? E eu achei muito interessante um artigo da Gazeta do Povo, da Ana Luísa Rodrigues Braga, ela que é mestre e doutoranda em Direito pela USP, e o título do artigo é Os Problemas Lógicos do Aborto. Então, está lá no Gazeta do Povo. Inclusive, eu conheço a Ana Luísa Rodrigues, e ela traz 3 argumentos pelos quais a DPF 442 não merece prosperar. O primeiro argumento que a Ana Luísa utiliza é que o embrião, ou o feto, ele, sim, é considerado pessoa. Ele tem o status de pessoa. E, portanto, se ele é uma pessoa, ele possui direitos e também dignidade. Então, o feto, o embrião, o bebê que está dentro ali da barriga da gestante, ele já é uma pessoa. Independente dele já ter nascido ou não, o fato dele estar ali com vida, isso por si só já configura aquele feto como vida, como pessoa, né? O segundo argumento desfavorável ao aborto que a Ana Luísa traz é que legalizar o aborto significa considerar o feto uma mera parte do corpo da gestante. É como se o feto fosse um mero órgão que aquela pessoa ela pode dispor dele pelo seu bel prazer. Ah, não, é só um feto. É a mesma coisa, não é só uma vesícula. É chocante? É. Mas você equipara o feto a qualquer outro órgão do corpo. E, pessoal, não que os órgãos do nosso corpo não são importantes, não é isso, por favor. Todo o nosso corpo, todos os órgãos do nosso corpo, eles são harmônicos. Inclusive, a Bíblia vai fazer equiparações, né, com relação ao corpo, né, a igreja, o corpo. Então, o corpo, de um modo geral, e a diversidade, ela é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa é nós falarmos de pâncreas. Uma coisa é nós falarmos de amígdala. Outra coisa é nós falarmos de feto, de vida, de coração batendo, de uma vida respirando, vivendo dentro de outra pessoa. Não é um simples órgão. O terceiro argumento que a Ana traz no seu artigo é que não se trata de uma discussão meramente religiosa, mas é uma discussão moral, sim.
Mas mais do que uma questão moral, e mais do que uma questão religiosa, é uma questão de proteção à integridade do ser humano. Aquele bebê, aquele feto que está na barriga da mãe, ele também precisa de proteção. Ele merece ser protegido constitucionalmente, legalmente. Afinal de contas, se ele é considerado uma pessoa, e se ele é portador de direitos e dignidade, logo a sua integridade precisa ser protegida. Sua integridade física mesmo, né? Então, esses são os argumentos que a Ana utiliza em seu artigo em resposta aos argumentos utilizados pelo pessoal na DPF 442. Então, essa é a parte jurídica da reflexão a respeito do aborto. Agora, além dos aspectos jurídicos, é importante também nós refletirmos sobre os aspectos teológicos. E é impossível tratar o tema do aborto sem tratar a questão do ser humano e a imago Dei. Sem tratar a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos fazer algumas considerações importantes com relação a isso. Aliás, essas considerações, elas são do Walter Kaiser Jr., que eu utilizo o livro dele para fazer essa parte expositiva do nosso encontro. No finalzinho, eu vou deixar a indicação do livro dele, muito legal, e ele trata de vários temas éticos importantes para nós cristãos. E precisamos fazer algumas considerações a respeito do ser humano e a imago Dei. Primeira consideração que nós precisamos fazer: o homem, assim como Deus, é um ser pessoal. Deus, ele é relacional. Ele é pessoal. E essa característica, ela foi comunicada a nós também. Sermos pessoais. Até porque sermos pessoais faz parte da missão de Deus também. Além de nós termos sido criados para sermos pessoais, o fato de ser pessoal é também importante na missão de Deus para a redenção do cosmos. Além disso, o ser humano, ele é portador da imagem divina a partir do momento que há vida. E daqui a pouco nós vamos ler o Salmo 139, que vai ficar mais claro essa questão. A partir do momento que há concepção, a partir do momento que há vida, já há a imago dele, já há a imagem de vida ali. Outra consideração importante é que o fato de sermos semelhantes com Deus, isso nos diferencia de outras criaturas. Isso nos distingue do restante da criação. Nós somos portadores da imagem de Deus perante o restante da criação. E, por fim, quando nós olhamos a Bíblia, nós não vamos ver o relato das crianças. Quando a Bíblia se refere a crianças, a Bíblia não se refere a crianças como sendo um peso. A Bíblia não se refere a crianças como sendo desprovidas de consideração e respeito e dignidade. Não. As crianças, na Bíblia, elas são vistas como presentes e herança do Senhor. E o Salmo 127, versículo 3, traz isso. Então, criança é presente, criança é herança do Senhor. E continuando, e já caminhando para a parte final desse momento expositivo, quando nós falamos do ser humano e a imago Dei, é importante nós
vermos o que o Salmo 139, versos 13 a 18, diz a respeito. No Salmo 139, nós vemos a majestade e a onipotência de Deus na formação do nosso corpo. Salmo 139, verso 13 a 18, diz o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Esse Salmo 139, ele é muito profundo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os nossos dias foram determinados e escritos no livro de Deus antes de qualquer um desses dias existir. Isso é incrível, isso é tremendo. Isso mostra quão grande e quão amoroso é o nosso Deus, que nos ama desde quando somos embrião e estamos sendo formados, tecidos no ventre de nossas mães. O salmista, ele traz para nós 4 coisas, e o Walter Kaiser Jr. explica isso para nós. A primeira delas é que Deus nos criou no íntimo do nosso ser. Deus criou o íntimo do meu ser. Acabamos de ler o versículo 13, parte A. Deus criou o íntimo do nosso ser. E como se não bastasse, Deus me formou no ventre da minha mãe, tecendo a nossa vida no ventre da nossa mãe. O salmista ainda vai dizer que Deus me viu ainda embrião e me amou. Quando nós ainda éramos embriões, o Senhor já nos amávamos. E, por fim, Deus determinou todos os meus dias antes de eu viver o primeiro deles. Que rico esse Salmo 139. Que profundo isso que o salmista diz para nós. Isso é muito importante. Muito importante. É claro que o Nefi não poderia deixar de se posicionar com relação a essa questão do aborto e principalmente com relação à DPF 442, que tramita no Supremo Tribunal Federal. A nossa posição oficial, a posição oficial do Nefi, é que, primeiro, cristãos são contra o aborto. Cristãos são pró-vida. Se cristãos são contra o aborto, o Nefi é contra a descriminalização do aborto. E, além disso, o Nefi ele se manifesta contrário à DPF 442. Nós entendemos que o aborto é a negação da imago Dei. E, por fim, fazendo das palavras do Guilherme de Carvalho as nossas, o aborto é uma subversão principiológica da sacralidade da vida. A vida é sagrada. A vida, ela é dada por Deus e também retirada por Ele. Nós não poderíamos
concluir essa parte expositiva sem deixar clara a nossa posição com relação a esse tema. Antes de irmos para as perguntas, eu concluo com esse tweet do Dom Odílio Scherer, arcebispo de São Paulo. O Dom Odílio diz: defender a vida humana e a dignidade inalienável de cada ser humano em todas as fases de seu desenvolvimento não é uma questão de direita ou de esquerda. É questão de humanidade. Quando a sociedade se permite eliminar os indefesos e indesejados, ela se torna desumana. Bom, um livro de referência que nós gostaríamos de deixar para quem quiser saber mais sobre esse tema e outros temas é o livro O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, um guia bíblico para pregação e ensino, do Walter Kaiser Jr. Vale muito a pena a leitura dessa obra. Eu diria que é uma leitura imprescindível, porque, como cristãos, nós precisamos nos posicionar com relação não apenas ao aborto, mas também precisamos refletir sobre ecologia, sobre racismo, direitos humanos, suicídio, guerra, ecologia, e tantos outros assuntos, e tantas outras questões importantes para nós. Bom, hora das perguntas. Hora das perguntas. Fechou. Ah, perfeito, Léo. Daqui a pouquinho eu já vou passar para você. E aí eu vou fazer as perguntas aqui, e aí vocês já podem. Bom, vamos lá. Galera, é o seguinte. Na opinião de vocês, a partir de quando o ser humano pode ser considerado imagem e semelhança de Deus? Quando, ou a partir de que momento que o estatuto de pessoa pode ser reconhecido? E aí eu vou, antes de passar para o Davi, vou passar só para o Léo, porque o Léo tinha levantado a mão primeiro, depois você segue aí. Eu vou colocar a pergunta no chat também, e quem quiser também se manifestar, é só levantar a mão e ir compartilhando conosco. Léo, querido, com você. É porque, na verdade, eu entendi que era para a gente fazer uma pergunta. Então, vamos manter a sua, e se tiver oportunidade, depois eu faço a minha. Não, pode fazer, mano. Pode fazer. Pode fazer. Show. Não, mas vai fugir. Bom, então vou começar respondendo a sua pergunta. Então, a gente, na leitura que a gente fez agora, acho que é claro que a vida, ela é desde a sua concepção, né? Então, eu vi um comentário, se não me engano, do Igor Miguel, né, que mencionou aí. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas me fez muito sentido, que é o ser humano, ele é um ser em desenvolvimento, desde a sua concepção até a sua morte. Então, a vida, ela é assim, desde a sua concepção, desde antes do nascimento. A minha pergunta era o seguinte: a gente está tratando esse tema aqui agora, essa nossa reunião, principalmente por uma questão jurídica, né, que veio à tona aí nas últimas semanas. E como vocês entendem que a igreja evangélica, né, a igreja protestante, ela deva interferir
nas questões relacionadas ao Estado, porque, assim, principalmente nos últimos anos aí, isso ficou muito evidente na nossa sociedade. Acho que sempre foi, mas ficou muito evidente isso na nossa sociedade também, então, no povo evangélico, de uma necessidade, né, de uma resposta para as nossas questões vinda a partir do Estado, né? Então, boa parte da ala evangélica se manifestou em favor de um presidente, né, de um candidato à presidência, a fim de que isso manifestasse a nossa vontade, a nossa moral, né, também como Estado, né? E imagino eu que a fim de que a nossa sociedade seja transformada a partir do Estado. E eu entendo que isso é ineficiente e talvez um caminho que nem deva ser tomado, porque a nossa transformação, a transformação que a gente quer da sociedade, ela deve partir da nossa casa, da nossa igreja, né, e influenciar ali a nossa comunidade. Então, a pergunta é: até que ponto a gente tem que esperar do Estado, né? É uma questão, a gente está tratando do aborto, mas é uma questão também que pode ser generalizada, mas até que ponto a gente, né, nós cristãos, devemos esperar e se aliar, né, não sei se a palavra mais adequada, ao Estado, para que essa transformação que a gente quer ver, né, na nossa sociedade, até que ponto a gente tem que esperar do Estado? Não sei se ficou claro. Boa, mano, boa. Bom, nossa, sim, dando a minha opinião sobre essa sua pergunta, aliás, quem quiser também, tá, pessoal, contribuir aí para essa questão levantada pelo Léo, muito importante. Léo, eu penso o seguinte, cara, vamos lá. Primeiro, eu penso que a igreja, e quando eu falo igreja de um modo geral, tá? Eu penso que a igreja, primeiro, a igreja ela precisa se qualificar para o debate público. A igreja precisa se qualificar para o debate público. Nos últimos anos, a igreja ela se manifestou de uma maneira ineficiente. Vou usar esse termo. Principalmente questões ligadas à política. E, inclusive, nós já falamos sobre isso aqui no NEFI. Tem encontros nossos com o Anderson Paz, tá aqui no YouTube, para você que está nos assistindo aí no YouTube. É só vocês irem lá em lives e encontros especiais na playlist. E tem também palestra do Anderson Paz falando sobre essa relação de cristianismo com política. Mas, voltando a essa pergunta do Léo, primeiro, a igreja ela precisa se qualificar para o debate público. Para que a igreja esteja preparada para, na esfera pública, ela opinar e ser um agente ativo na construção desse debate, seja qual temática for. Além disso, eu penso que a igreja ela não deve ser subserviente ao Estado. Muito pelo contrário. A igreja ela precisa fazer um papel de profeta, inclusive denunciando quando o Estado não está agindo com justiça, por exemplo. Então, eu acho que a igreja ela precisa, primeiro, então, se qualificar para o debate público. Segundo, não ser subserviente ao Estado. E terceiro, quando necessário, ter a ousadia de cumprir o papel de profeta, que cabe a ela. Então, eu penso desse modo. A Manu até falou aqui no chat, né? Leia Quem Tem Medo dos Evangélicos, do Gutierrez Siqueira. Nós fizemos uma live recente com o Gutierrez, no NEFI.
tá lá no Instagram, tá aqui no YouTube também. Assistam essa live, porque o Gutierrez vai falar sobre isso. É uma live sensacional. Então, penso eu, Léo, que a partir dessas três coisas, e eu incluiria uma quarta, a igreja se qualificar para o debate público passa, inclusive, por tratar essas questões no âmbito da igreja local. A igreja, ela possui um papel pedagógico, formativo, e não é um papel formativo apenas de virtudes espirituais, mas também de virtudes morais, de virtudes intelectuais. Inclusive, o Igor Miguel vai falar sobre isso no livro A Escola do Messias. O papel da igreja, a igreja enquanto ambiente pedagógico, sabe? Então, bom, eu penso dessa forma. Se alguém quiser contribuir aí, respondendo também essa pergunta do Léo, galera. Manda bala, Davi. Bom, vamos por partes, né? A questão aqui. Eu vou falar mais a resposta da pergunta que você falou, Nico, e complementar com algo da sua resposta também. Tá? Você perguntou como que questão do até quando, né? Um ser humano, um feto pode ser considerado ser humano, nas entrelinhas, né? Basicamente isso. Cara, eu não vou pegar muito longe, não. Eu vou pegar a definição do próprio Conselho Federal de Medicina. Porque muita gente ela vai no âmbito da Constituição, só que a Constituição já está meio que sendo questionada, né? Muito pouca gente fala do Conselho Federal de Medicina. O que o Conselho Federal de Medicina diz sobre o que é um ser humano vivo? É aquele que tem atividade cardíaca ou respiratória ativa. Aí eu fico perguntando, beleza, a pessoa que é abortista, né, que concorda que deve ser abortado e tudo mais, primeiro você vai ter que redefinir pelo Conselho Federal de Medicina o que é uma pessoa viva e o que é uma pessoa morta. Porque, por exemplo, se o meu coração está batendo, tem pulsação cardíaca, tem pressão, tá tudo acontecendo ali dentro, e a pessoa não está viva, então se um paciente vem a óbito, eu posso simplesmente considerar um paciente vivo. O que me impede? Não é? Se um feto que está com batimento cardíaco não está vivo, e logo eu posso fazer o que eu quiser com ele, como o Lincoln mesmo falou na parte positiva, né? Posso tratá-lo como qualquer coisa, tirado de mim e tudo mais. Então, uma pessoa que acabou de morrer, eu posso simplesmente não atestar o laudo de óbito dela, por exemplo. Porque não, ela não está morta, não, ela está viva. Por quê? Não, mas senhora ou senhor, o batimento cardíaco dele é inexistente, a via respiratória dele. Mas não, ele é meu. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Ele considera ele vivo, continua alimentando. Então, assim, é complicado. Eu sei que é um caso delicado, né? Mas o Conselho Federal de Medicina, então, precisaria ser incluído no debate. Aí afetaria todo mundo, inclusive. Né? Não só a questão do aborto, mas qualquer coisa, né? E a sua questão, Nico, que foi a do Leonardo também, né? A única coisa que eu acrescentaria também é que nós, Brasil, atualmente, como Estado laico, nós não temos uma religião oficial, certo? Isso, na prática, significa o quê? Significa que todas as outras matrizes religiosas também têm o mesmo direito de expor a sua opinião ou falar acerca daquilo que acreditam, né? Porque se o Estado não fosse laico, aí entraríamos em um problema de conflito, né? Mas como o Estado ele é laico, nós, como cristãos, temos todo e qualquer direito cobrido pela lei de expressarmos o que nós acreditamos ser a nossa verdade. Assim como a pessoa de matriz africana também, matriz espírita também, de outras religiões também que compõem o território brasileiro, tem o mesmo pé de igualdade ali de poder expor as suas práticas, né? Enfim, o que acredita ser verdade. Então, eu endosso, né, o que o Lincoln falou também, a questão de a gente precisa saber para poder participar do debate público, né? E só acrescentaria isso, né? A gente tem todo o direito
A gente pode sim, como profetas de Deus, falar e denunciar e também elogiar quando nossa justiça, né, a justiça humana faz aquilo que as escrituras tocam e pedem para a gente fazer, né? Perfeito, mano. Manu, Boa noite, gente. Tá me ouvindo aí? Ai, meu Deus, travou tudo aqui. Estão me ouvindo, né? Então tá bom. Eu vou responder a pergunta do Lincoln, porque, nossa, ela é algo que mexe muito comigo. Porque eu acho que a própria pergunta do Lincoln, né, na sua opinião, o que pode ser considerado vida, a partir de quando, isso já mostra que existe uma verdade muito fragmentada hoje, né? Na sua opinião, o que é a vida? A vida é a vida, ponto, né? Tem algo que o Guilherme de Carvalho fala, que eu achei muito interessante, agora eu não vou lembrar, mas eu sei que está nessa série de pregações aí sobre Deus, sexo e família, que ele fala que a maior heresia da igreja no primeiro século era o gnosticismo, né? Que, enfim, né? O gnosticismo é uma heresia muito robusta, mas uma das coisas que se prega é que Deus nada tem a ver com a matéria, né? E é interessante que hoje o Guilherme chama isso de neognosticismo, né? Que é quando os próprios seres humanos se revoltam contra o corpo. E aí o que é, a gente passa a questionar se é mesmo, né? E isso reflete muito no texto de Romanos, né? Porque fala que os atributos de Deus, os atributos invisíveis, eles estão presentes nas coisas criadas. E a ira de Deus começa a se revelar na humanidade, porque a humanidade começa a se rebelar contra a verdade. Então, o que é verdade, agora não precisa mais ser tão verdade assim, porque eu posso fazer a verdade que eu quiser. E se a gente parar para pensar, assim, todos esses argumentos, gente, que foram levantados para defender a legalização do aborto, a descriminalização, na verdade, né? Eles têm a ver com o ser humano, com a autonomia do ser humano. Eu quero, tem a ver com a autonomia da mulher, de fazer o que ela quiser com o corpo dela. E, de fato, isso precisa ferir a autonomia da mulher mesmo, porque ela não pode decidir o que ela faz com um outro ser humano. Então, quando o Leonardo pergunta também, né, sobre essas questões, eu sou um pouco mais radical nisso, porque eu acredito que nesses pontos, e em vários pontos, a igreja ela precisa ser completamente contracultural. Não tem como, né, eu me aliar de tal modo assim com a política, ou enfim, fazer um amálgama assim, né, das coisas que eu escuto, sendo que isso não é uma verdade, né? Então, eu acho que algo que pode nos ajudar, assim, né, a pensar a respeito disso é, primeiro, saber que existe uma verdade, né? E como o Davi trouxe para cá essa perspectiva da medicina também, né? Que aí eu acho fantástico, porque isso é uma verdade científica, gente. Então, assim, a coisa está tão complicada que você tem que debater com o que está diante de você, né? Existe algo ali na sua frente e você começa a questionar sobre a natureza desse algo que você está vendo. Então, acredito assim, né? Os atributos de Deus são mostrados das coisas criadas. Eu acho que se Deus criou, né, aquele feto, é vida. Ponto. Não tem muita discussão. maravilha, my friend. Top demais. Moreno, meu querido. Boa noite, pessoal. Então, assim como o Leonardo, eu também queria perguntar. Eu só não sei se esse é um bom momento, assim, se não for, posso esperar. Manda bala, Não mano. sei Fica à como é que vontade. funciona a dinâmica exatamente. A partir do que foi exposto, sim, e tudo que foi dito, eu queria saber a opinião do grupo e se, enfim, se eu não se sentir confortável para falar a opinião por todo mundo, né, pelo grupo, a sua opinião particular sobre como você entende, interpreta os casos em que a lei hoje, os casos de excepcionalidade, né, em que a lei permite hoje que o aborto seja feito, no caso de estupro, quando o bebê não está sem cérebro, enfim, quando há risco à vida da mãe. Como é que vocês entendem isso, assim? Como é que vocês interpretam, tanto do ponto de vista jurídico quanto teológico?
É delicado. Mas, assim, o caso do... a questão do anencéfalo e do risco à vida da mãe, eu não sei até que ponto a gente pode, no limiar, né? Agora, a questão do estupro ainda é uma vida, né? Ainda é uma vida. Assim, por mais que ela não... Vamos lá, é uma vida não planejada, certo? É uma coisa... Não tô, tipo assim, defendendo o estuprador, claro, longe disso. É algo inevitável, é algo que aconteceu, é algo desprezível, certo? Não planejado. Mas ainda assim, é uma vida, certo? No caso do anencéfalo, também é uma vida, só que aí é delicado. No caso entre a mãe ou o bebê, também é delicado. Inclusive, tem um episódio do Good Doctor, se eu não me engano, só sobre isso. Uma série médica. Somente sobre isso, certo? Em que o cara, ele... Eu posso até depois compartilhar, enfim. É um médico americano que analisa também esse caso, certo? E, cara, é um negócio muito delicado, tem muita variável envolvida, certo? Também essa lei tem que dar uma olhada, porque não é de primeira, certo? Assim, não, a mãe vai morrer, vamos tirar o bebê. Não, calma. Tem que ver se de fato, tem que ter muitos indícios de que de fato aquele feto vai matar, né? Aquele bebê, né? Vamos falar bebê que não é feto só, né? É um bebê, aquela criança, aquele ser, né? Vai realmente tirar a vida da mãe. Tem que ver se isso vai acontecer de fato, com exames clínicos, com exames, tudo, né? Tudo, porque eu tô usando, não é o meu argumento, é o vídeo que eu vi desse médico, inclusive. Que na série Good Doctor, se vocês não tiverem problema com spoiler, né? Era uma mamãe de gêmeos, certo? E essa mãe de gêmeos, tipo assim, um iria nascer ok, e o outro poderia tirar a vida da mãe. Aí o médico ficou nessa incógnita, ok, eu mato os dois, ou eu tiro um e tiro a vida da mãe, né? No final, eles conseguiram reverter esse caso, em que paralisou-se a gestação de tirou um, né? O outro ficou na incubadora e o outro ficou dentro da barriga da mãe, para terminar o período de gestação e que a mãe não seria tirada a vida da mãe. Então, assim, para tudo tem solução, né? E foi algo até interessante, né? Eu falei, isso mudou um pouco o meu pensamento, porque eu não tinha opinião formada, sabe, Moreno, sobre isso. Agora, no caso do anencéfalo, para mim foi novidade. Eu vou deixar o Lincoln falar alguma coisa, porque eu não tenho opinião sobre isso. Então, acho que do ponto de vista jurídico, Moreno, assim, é uma hipótese, são 3 hipóteses que hoje a legislação permite. Então, do ponto de vista pessoal, as hipóteses, elas estão ali. Agora, uma coisa é a hipótese em abstrato. Outra coisa é o caso concreto. Então, eu penso que a particularidade de cada caso precisa ser analisado. Porque não é uma conta matemática, no sentido de, opa, a gestante, ela corre risco de morte, logo vamos retirar o feto. Não, não é assim. A legislação, ela até permite, mas a minha concepção pessoal é quais são os detalhes, quais são as minúcias dessa situação em concreto, sabe? Eu acho que a legislação, a norma, ela é abstrata. A norma, ela é abstrata. Qualquer norma jurídica, ela é abstrata. Agora, claro, você precisa pegar o caso concreto, você precisa ligar a essa abstralidade da norma e, em seguida, verificar, do ponto de vista jurídico, se vai encaixar, se não vai encaixar, enfim. Agora, do ponto de vista pessoal, como eu falei, é analisar cada caso concreto com as suas peculiaridades. Eu particularmente, Moreno, eu não acho que é uma resposta fácil de se dar,
no sentido de, não, a gestante está com risco de morte, ok, não, isso não tem problema. Não, a gestante que foi estuprada, não, aí sim tem um problema. Não, eu acho que a coisa ela é muito mais delicada, sabe? Então eu penso que a análise ela deve ser feita caso a caso, né? Essa é a minha concepção pessoal, né? Não sei se respondi, acho que eu não respondi, na verdade. Mas é assim, mano, eu penso que não é só olhar a abstralidade da norma. Eu acho que existem circunstâncias por trás dos casos concretos que também precisam ser levados em conta. E quando eu falo circunstâncias, eu falo circunstâncias das mais diversas, tá? Circunstâncias de vida, circunstâncias sociais, contextos, sabe? Então, enfim, mais ou menos nessa linha aí. Só pegando o gancho, eu sei que o Juan tá na lista, só para aproveitar a sua fala, Lincoln, só para complementar, tem casos também complementando a questão do estupro, né, que a mulher tem que analisar caso a caso. A ideia justamente é essa mesmo. Por quê? Existem casos em que mulheres, elas têm até hoje tratamento psicológico com trauma do aborto. Trauma de ter feito aborto. Entende? Porque se fala, não, eu fui enganada. Tem uma página que eu sigo, cara, que fala sobre, gente, eu fui enganada. Porque eu não queria tirar a vida do meu filho. Mas por questões, assim, do feminismo, das questões políticas que eu tô envolvida, eu fui forçada a fazer. Logo, hoje eu tenho que enfrentar uma psicóloga porque eu falei, eu matei meu filho. Saca? Então, é caso a caso. Não é como o Lincoln falou, uma conta matemática, 1 mais 1 igual a 2. É muito delicado, né? De novo, reforço. É um caso delicado, tem que analisar com muito cuidado. E também não é para beneficiar o estuprador, porque isso também está errado. É pecado. Isso merece a condenação da mesma forma como qualquer outro ato de pecado, né? Juanzito e depois o Léo. Nossa. O bicho tá pegando mesmo aqui, hein? Então, gente, eu não sei se... Ô, gente, eu tô travando aí pra vocês? Eu tô com a impressão que eu tô travando? Ou tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí, mano? Então, tá de boa, mano. Beleza, então. A Manu, ela deu uma resposta muito interessante sobre a questão da verdade, né? Faz parte ali da minha primeira resposta. Eu não sei se eu consigo dar uma resposta, vamos dizer, no âmbito da minha área, da filosofia, né? Porque, infelizmente, a filosofia hoje, no mundo pós-moderno que a gente vive, ela está... Não filosofia de fato, né? Mas um pensamento muito de ideologia por trás, e isso inclui vários fatos, enfim. Mas a Manoel falou algo muito interessante, que é sobre a verdade, né? Eu acho que essa verdade universal e essa verdade, vamos dizer, que não é relativa, ela é deixada de lado, né? Por causa da decadência moral do homem. Tá? O C.S. Lewis, ele fala, até no livro Abolição do Homem, né? Sobre a decadência do homem, né? Eu acho muito que a gente até vive um pouco nesse contexto, né, onde o homem ele se decai tanto, o homem, quando eu falo no geral, né, que ele fica cego para as verdades que são de fatos universais e coisas morais também que são universais. E outra questão também, respondendo à pergunta do Lincoln, né, quando uma pessoa pode ser reconhecida, cara, o Davi, ele foi com um aspecto prático, muito bom, inclusive, né, da medicina. Eu vou lá com o tio Aristóteles, né? Sobre a questão, ele trata isso muito bem, né? Sobre o vir a ser, né? Sobre a questão do potência e ato, né? Se de fato
um feto, eu também não curto muito essa palavra, igual o Davi, assim, não curto muito essa palavra, né? Se é questão de fato, o feto, ele não for, de fato, uma pessoa, isso é uma premissa muito falsa, na verdade, né? Porque a partir do momento que tem uma junção ali, né, de fatos biológicos entre um homem e uma mulher, ali tem potencialmente um ser humano, tá? E se tem potencialmente um ser humano, de fato, esse ser humano ele vai chegar, vamos dizer, em um ato de vida, né? Acho que deu para entender, né? Assim como a gente, sei lá, é a mesma coisa de você pegar uma, uma semente de laranja e falar assim, não, isso aqui não é laranja, não. Isso aqui é maçã. Né? Então, são coisas que não dá para engolir, sabe? Então, é um pouco complicado. E a do Moreno também, cara, essa que você lançou é muito, é muito polêmica, cara. É muito polêmica. Né? O trem tá feio. Ramos Manu. É muito polêmica. Eu também não tenho uma definição. Eu nunca pensei sobre isso, porque eu nunca estudei de fato sobre isso. Né? Mas outra vez eu vou com o tio Ari também. Né? Se uma pessoa ela é de fato um ser humano, isso é intrínseco dela. Né? Ela é homem, ela é mulher, ela é um ser humano. Isso é de fato intrínseco dela. Os acidentes que vêm na pessoa, isso são acidentes. Vamos se dizer, tomara que a galera que vê isso não me haja, não interprete isso mal e não coloque lá no Twitter, né? Mas vamos entender que isso são acidentes, isso não importa. O que importa é que ela é de fato um ser humano. Tem outras questões, né, dos direitos humanos que a gente deve analisar, tá? Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, mas é algo que eu estava refletindo aqui enquanto vocês falavam. Boa, mano, boa. Léo, Sobre essas exceções aí, né, que o aborto seria legal, né, segundo a nossa legislação. O caso de risco à mãe, né, e do bebê sem o cérebro, acho que é mais uma questão médica, né? Acho que ela tá lá escrito na lei, mais por uma proteção médica, né? Eu acho que é uma decisão que quem não é da área, quem não é o médico ou a própria mãe, é difícil a gente decidir, né? É difícil a gente imaginar o que seria bom ou ruim, né? Mas do caso do estupro, uma vez eu ouvi um relato, um homem, eu não vou me lembrar o nome dele, ele é fruto de um estupro. E em determinado momento, ele já adulto, eu não me lembro se foi a partir dele ou do pai dele, se não me engano foi do pai, houve esse desejo de um conhecer o outro, né? Então, eles se encontraram ali, tiveram um momento e tal, conversaram, e depois ele foi conversar com a mãe dele, né, sobre esse encontro, e ele perguntou para ela, você não, né, vendo a partir das reações dela, né, você não tem raiva desse homem, esse homem que te fez um mal, né, tão grande, algo tão grotesco, você não tem raiva dele? E a resposta dela foi, como eu vou ter raiva de um homem que me deu você? Essa discussão toda a respeito do aborto, ela vai da pergunta do Lincoln lá do início, né, do que a partir de quando iniciar a vida, né? O que pode ser considerado um ser humano? E em determinado momento da nossa cultura, né, como sociedade, a gente passou a ter, e até mesmo no nosso meio cristão, né, os filhos como um fardo, né? É algo pesado que a gente precisa carregar e que vai atrapalhar a nossa carreira, vai atrapalhar a minha vida e não sei o quê. Então, grande parte dessa discussão se deve a isso, né? Se deve a
a enxergar o filho como um fardo, né? E a gente já mencionou que a Bíblia diz, e eu creio que quem é pai aqui vai concordar muito com isso, eu sou pai de 2 meninos, de fato não é um fardo, não é nada fácil, é um trabalho duro, né? É uma grande missão que Deus nos deu, mas um fardo, né? Algo pesado que vai trazer um cansaço ruim, isso não é. Mas é como é encarado na nossa sociedade hoje. Então, eu penso que parte da nossa defesa, né, como cristão, é em passar essa mensagem que é bíblica de que o filho não é um fardo, o filho é são bênçãos nas nossas vidas. Nossa, uau, mano. Nossa, disse tudo. Disse tudo. Filhos são bênção. Filhos são dádiva, né? Não é um fardo. Uau. Pessoal, mais alguém antes da nossa próxima pergunta? Fala, Moreno. Não, só para pegar o gancho do que o Leonardo falou, assim, e até que ele tinha perguntado primeiro, o papel da igreja em todo esse processo, eu acho que a igreja precisa ser também um modelo mesmo, inclusive acolhendo, sabe? A gente fala muito pouco dentro dessas igrejas de adoção, por exemplo. E até do ponto de vista teológico, a gente tem muito material para propor essa ideia, né? Então, assim, é ok defender a vida e tudo isso, eu não discordo, tá, gente? Eu não perguntei para polemizar, enfim. Mas a gente precisa também ser um agente que faz diferença nos locais em que a gente está, sabe? Porque senão é a vida pela vida, assim, e a própria vida, o conceito de vida vai se esvaziando, sabe? O importante é a vida em si, mas não é uma vida que é bem cuidada, que é acolhida, que é respeitada, que é ouvida. Então, eu acho que isso também precisa estar assim nas nossas comunidades locais mesmo. Esse debate precisa ser fomentado, né? Sobre como é que a gente cuida dessas pessoas vulneráveis que nasceram vítimas de grandes traumas, como é que a gente acolhe uma mãe, em que sentido a gente pode ser bênção na vida dela, enfim. Eu acho que isso é fundamental também, se a gente quiser. Que é isso, a gente não vai conseguir colocar a goela abaixo da sociedade, né? Então, acho que é muito mais proveitoso se a gente, com o nosso jeito de viver e atuar no mundo, conseguir mostrar que existem soluções possíveis e viáveis. Exato, mano. Inclusive, o Michael Gorin, no livro Uma Igreja Missional, ele vai falar que a igreja ela é uma comunidade de contraste. Então, ela precisa contrastar a cultura, o entorno dela ali. Ela precisa fazer diferença não apenas no discurso, mas principalmente na prática. Um exemplo que eu ouvi há pouco tempo atrás. Uma mulher foi vítima de estupro e ela soube que estava grávida e ela queria tirar o bebê. Aí, quando a igreja ficou sabendo que ela foi estuprada e que queria tirar o bebê, a igreja se mobilizou e, não, você não vai tirar, não. Nós vamos cuidar. Nós vamos cuidar desse bebê. A gente vai te ajudar. Nós vamos cuidar dele. Não interrompe a gestação, não. Esse é um exemplo de comunidade de contraste. Eu acho que isso é um exemplo do que você falou, né, Moreno? No sentido da igreja ser efetiva nessa ação do cuidado, né? Essa ação concreta. Porque aí, uma igreja atuante nessa questão do cuidado, ela vai conseguir influenciar ainda mais a sociedade, a cultura, a esfera pública, porque além dela se qualificar para o debate, ela ainda vai estar demonstrando com exemplos práticos o cuidado. Então, mano, concordo assim, total com você, mano, total. Galera, próxima pergunta. Hoje eu separei só umas 3 perguntas aqui.
Mas dependendo, eu até encerro nessa aqui. Queria perguntar para vocês o seguinte: na opinião de vocês, aborto é questão de saúde pública? Por quê? E eu estou perguntando isso, gente, porque na DPF, além dos argumentos que nós trouxemos, né, na parte positiva, um dos argumentos também favoráveis para a descriminalização é que aborto é questão de saúde pública. Porque as gestantes muitas vezes procuram clínicas clandestinas para fazerem a interrupção e muitas delas, enfim, chegam a morrer durante esse procedimento, enfim. Então, aproveitando esse gancho, né, da DPF, aborto é questão de saúde pública? Silêncio. Ai, meu Deus. Fala, Léo. Ajuda nós aí. É complicado, cara. É bem delicado, né? Porque, na verdade, quando a gente fala que o aborto é uma questão de saúde pública, a saúde pública já é um sintoma, né? Tratar isso como saúde pública, né? Isso afetar, né? No final das contas, é o dinheiro que o Estado tem que investir, né, na sociedade para conter um dano ali que envolve a saúde. É bem complicado, né, a gente definir, mas eu vejo que é tratar o sintoma, não é tratar a causa realmente, né? A gente vive em uma cultura de libertinagem, né, em que a gravidez, ela vai acontecer, a gravidez indesejada, né, ela vai acontecer inevitavelmente. Então, esse o problema, né, essa é a raiz do problema, né. E nesse ponto, eu entendo, né, volto um pouco naquela questão que eu fiz no início, que vocês comentaram agora, de que a igreja, ela precisa, né, essa igreja de contraste, né, ela precisa influenciar ali em torno para que a gente combata a raiz do problema, né, não um sintoma. Boa, mano. É isso aí. Alguém mais quer responder se aborto é uma questão de saúde pública? Não? Eu faço Para as mim. minhas palavras eu faço das minhas palavras a da Manu, não, por que não? Ai, ai. Eu vejo esse problema, assim, eu vou relacionar um pouquinho com o que o Moreno falou antes, porque ele falou de uma questão que é a descriminalização do aborto e a falta de postura da igreja quanto à adoção, enfim, políticas de cuidar de órfãos. Eu acho que aqui, quando a gente pensa nesse caso, a gente está vendo dois problemas. Porque o que eu já vi de comentário assim, o crente ele é contra o aborto, mas ele não ajuda. São dois problemas, gente. Então, o que as pessoas esperam? Se você não tem como ajudar, então você tem que ser a favor, e não necessariamente. Né? Existem muitas outras questões que envolvem isso. E hoje eu vejo que quando a gente fala dessa questão do aborto, que as pessoas entendem como uma questão de saúde pública, porque pessoas que abortam em clínicas clandestinas estão, né, tendo as suas vidas ali prejudicadas, ou enfim, não assistidas, são dois problemas, né? E você não resolve isso descriminalizando o aborto. Então, eu não consigo entender isso como uma questão de saúde pública, sinceramente. Eu continuo vendo como um problemão, né? Você está
ali, sei lá, ceifando a vida de alguém, e só que você vai fazer isso de forma legal. Então, não vejo isso como que... Honestamente, assim, acho que, claro, precisaria refletir mais, assim, mas é que no nosso contexto alguns termos são muito carregados ideologicamente, né? Então, quando a gente está respondendo essa pergunta como sim, é quase como se a gente estivesse respondendo eu sou a favor, assim, né? Ou com não, eu sou contra, né? E esse é só um dos vários termos que a gente tem nesse sentido. Mas eu acho que se a gente fizer uma reflexão rápida, assim, eu diria que é uma questão de saúde pública também, sabe? É um ponto também. Acho que toda gestação passa por isso, né? Porque envolve o cuidado com uma vida que está sendo gerada. E nesses casos de aborto, assim, inclusive em casos que a pessoa tenta abortar, acaba não conseguindo, mas machuca o bebê, a criança, e aí pode nascer com algum tipo de problema, assim, isso vai resvalar na questão da saúde. Assim. Então, como vocês bem disseram, isso não é o núcleo do problema, assim, mas faz parte dele, assim, sabe? Está girando em torno. Eu acho que não pode ser desconsiderado, assim, sumariamente, entendendo, mais uma vez, que muitas vezes está dentro desse contexto ideológico, assim, mas acho que precisa ser levado em consideração também para que o debate seja mais produtivo, assim, né? Verdade, porque tem toda a questão dos reflexos, né, a respeito do aborto, né, os efeitos que incidem. Eu, eu não acho o aborto em si uma questão de saúde pública. Eu acho que falta de saneamento básico, sim, é questão de saúde pública. Eu acho que a qualidade do ar e os índices elevados de desmatamento também é questão de saúde pública. Eu acho que a falta de infraestrutura de hospitais e pessoas morrendo diariamente nas filas do SUS é questão de saúde pública e políticas públicas, né? E claro que isso vai desembocar na questão do aborto. E de fato, não é, gente, uma reflexão, e assim, eu gostei quando o Moreno falou isso, não é uma reflexão simples de se fazer, né? A reflexão é importante, esse espaço que nós estamos tendo aqui é muito importante, mas essa reflexão, ela precisa se dar numa escala ainda maior, sobre o que é questão de saúde pública e o que não é, o que é questão de política pública e o que não é, porque tem essa questão também, que o Moreno falou, de alguns termos estarem carregados ideologicamente. E aí, qualquer coisinha que você fala, você pode ser taxado, rotulado, né? Então, hoje, a gente vive essa era dos rótulos, e isso prejudica o debate, isso prejudica a reflexão, isso prejudica proposição de ideias e ambientes saudáveis de discussão, como o NEFI é um ambiente saudável, né? Mas poderiam haver muito mais ambientes como esse, né? Então é uma questão, né? É isso aí. Galera, última pergunta da noite, né? Desse tema polêmico. Eita, NEFI é lugar de polêmica, gente. Polêmica é o nosso esporte. Ei, meu Deus do céu. Mas todos somos irmãos, nós nos amamos, né? O NEFI é um ambiente saudável aí para propositura das ideias. Aí, coraçãozinho. Olha aí, ó. Love, love, love. Galera, vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Beleza. Galera, vocês consideram adequado invocar conceitos ou terminologias do tipo direito da mulher sobre o próprio corpo, ou então princípio da autonomia para defender a interrupção voluntária e induzida da gestação? Sendo sincero, cara, eu vou jogar minha parte estatística aqui, né?
30% das pessoas que falam isso não tem nem ideia do que estão falando. Então, isso acontece muito no debate público. E uma coisa que me preocupa. Vou puxar o gancho para isso. Na época que eu estava na minha faculdade de letras, eu estava no auge da PEC do teto de gastos. Certo? Só para contextualizar o período histórico. Cara, os garotos do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, fecharam a minha faculdade e lascaram a gente todinho, cara. A gente não teve férias, porque a gente teve que repor as aulas, né? Que eles fecharam a escola, fecharam a faculdade da gente, porque a gente quem estuda ou conhece o Instituto Federal de Brasília, sabe que muita parte do Instituto Federal de Brasília também é compartilhada com o ensino médio, né? Então a gente é uma faculdade barra escola, certo? Então a gente compartilha tudo com o pessoal do ensino médio. Eles compartilham com a gente e a gente compartilha com eles, né? Por isso que eu falei que eles fecharam a escola mesmo. A gente fechou. Tá nem aí pro curso de letras, tô nem aí. Cara, quando eu participei dos debates, ainda quando eu participava dos debates, eu só não dava minha opinião, só ficava lá sentado na cadeira e ouvindo. Bicho, eles não sabiam nada do que eles estavam falando. Era garoto de 13 anos, garoto de 12 anos, que fecharam a escola, cara. Saca? Então, assim, desde aquele período eu comecei a mais a observar. Falei, gente, vocês não têm ideia do que vocês estão falando, cara. Por isso que até a minha fala, na primeira pergunta, eu não usei o termo jurídico porque ele já está saturado. Você falar, não, beleza, a nossa Constituição está dizendo que o aborto ele é crime e o direito à vida ele é universal. Mas para que eu vou jogar a Constituição que se ela já está totalmente fragmentada? Pegando a fala da Manu, né? Ela está totalmente fragmentada. Vou pegar outro argumento, porque, enfim, isso demonstra, de certa forma, de que as pessoas devem saber o que eles estão falando, saca? E é legal você invocar esses conceitos, gente, porque, primeiro, vocês parecem inteligentes. 2, você acha que a Constituição é algo indebatível. Não. É o direito da mulher, tá lá escrito, subscrito na Constituição Federal. Mas, gente, a Constituição Federal não foi feita de primeira, não, tá? A de 88 é a última que bateu o martelo, só que a gente teve 2 anteriores, porque foram debatidas. Porque tinha alguma coisa faltando, tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa que não estava bem contemplada. Então, aí a gente entra na questão da autoridade do direito. Né? A questão da... Não é a autoridade, gente, o termo. Você pode até me ajudar depois. É aquela questão quase divina. Eu mencionei a lei, pronto. Ela é Zeus da parada, sabe? Ela é dentro da questão do Olimpo, né? Ela é Zeus, pronto. Decisão suprema absoluta. É isso aí. É como se fosse... Não, gente, o direito ele não é absoluto sobre todas as questões, até porque o direito não é Deus. E segundo, a justiça, ela não é cega. A partir do momento que ela desceu do trono divino, ela já não é mais cega, tá? Desculpa. Se vocês acreditam que ela é cega, desculpa eu te falar. A partir do momento que ela desceu do trono da graça de Deus, ela já não é mais cega, tá? Ela é parcial, tá? Porque nós somos parciais. Nós somos parciais. Essa questão da neutralidade também eu tenho muito problema com essa terminologia, porque é impossível, né? O Juan pode até me apresentar algum argumento filosófico também para, enfim, né? É impossível um ser humano ser neutro. É impossível. Não, cara, isso está completamente fora do padrão. É impossível um ser humano ser imparcial, né? Então, juntando tudo isso, invocar o direito, o termo jurídico para vencer o debate, cara, eu posso simplesmente fazer a mesma coisa no âmbito cristão. Posso invocar a Bíblia e dizer que ela é a regra de fé absoluta. Estou falando assim, ela é, né? Eu estou falando dentro do debate público. Não, ela é a regra de fé e prática. A Bíblia diz que aborto é errado, ponto final. O que isso vai soar no meio do debate? Vai soar, ser fundamentalista, isso é radical, está errado. Da mesma forma que você diz que o direito era universal, a gente sente da mesma forma, ele não é universal. Ele também não é absoluto, certo? Então, eu acho uma perda de tempo, principalmente como o debate está muito polarizado e muito fragmentado, você meter aí no meio do debate o direito, assim, direito da mulher... esses termos jurídicos não colabora muito, só piora, sabe? Cria mais inimizade, cria mais batalha, não chega a uma conclusão saudável, né?
Gostei, mano. Esse mito da neutralidade. Neutralidade é mito, gente. O Alistair McIntyre vai falar isso, acho que no Ética das Virtudes, né? Não tem como. Não tem jeito. Foi mal quebrar o seu sonho aí, foi mal, mas a neutralidade ela é impossível. Desculpa. Manu, my friend. Olha, você perguntou aqui se a gente considera adequado, né, invocar esses conceitos e tal. Eu vou falar sobre o princípio da autonomia e pensando no contexto da nossa cultura, eu acho adequado, assim, né? Me julguem. Mas, gente, o centro da nossa cultura é a autonomia do ser humano. Então, assim, é adequado para eles, entendeu? Por isso que é tão difícil da gente entrar nesse debate. Porque vai você falar para o ser humano assim, querido, você não é o centro do universo. Hoje você leva paulada, entendeu? Então, o que é adequado, é. A gente só não concorda, né? Boa, my friend, é verdade. Verdade. Até porque hoje, né, todo mundo quer ser guardião dos conceitos, né? Eita, nós, eu vou te contar. Onde vamos parar, meus amigos? Cada PhD que a gente vê hoje em dia, né, cara? Pós-doc aí que a gente vê no Twitter, no Facebook, no Instagram, meu amigo. Eu e o Manuel, a gente sofre muito. A gente fica, o PhD aí, cara, é o próximo. Fala, Léo. Não acho que são palavras bonitinhas para não dizer que, eu tô matando meu filho e não tô nem aí. É só para disfarçar. É aquela questão da autonomia do direito. Você usa a palavra do direito para mascarar o assassino. É a mesma coisa que hoje em dia, Leonardo, acontece com, por exemplo, algo que eu também não acho interessante, tá off-theme, tá completamente fora do tema, mas é algo que pode fazer uma analogia, né? Por exemplo, a questão de você amenizar palavras que são pesadas, porque hoje, vai me doer. Não, gente, assassinato não é latrocínio, por exemplo. Assassinato não é... latrocínio, por exemplo, é assassinato, tá? Não, a pessoa foi assassinada. Ela foi violentada. Fala a palavra, dá nome ao pecado mesmo, cara. Porque isso não colabora. Isso não colabora. As pessoas estão muito doídas hoje, sabe? E aí, não pode falar isso porque é feio. Gente, o Instagram já tá censurando palavras. Você não pode mais escrever a palavra aborto. Você tem que escrever um negócio ali, usar uma junção de caracteres para poder você escrever sobre aborto. Ou falar sobre qualquer outra coisa. Morte. Eu me surpreendi. Morte também tá censurado, cara. Agora é asterisco TRE. Como assim, cara? Pelo amor de Deus, não. As pessoas estão muito doídas hoje. Não. Pode ser também 4B a 04TO hoje, aborto, você escreve no Instagram, né? Então, eu concordo com o Leonardo também. É tudo maneira bonitinha para mascarar assassínio, né? É porque hoje o homem também ele quer se colocar no centro do universo, né? Essa é a verdade. Né? Hoje é o famoso, é o eu, né? Então, meu corpo, minhas regras, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, é um homem que fala tanto do coletivo, mas nunca teve na história um homem que fala que vive tanto eu, né? É aquele que preza a falar do coletivo, que a gente tem que ser sim, isso, aquilo, porém, nas atitudes práticas é sempre o eu. Essa é a questão, né? Exatamente, Lincoln. Isso aí começou lá atrás e hoje está no extremo, né? E só vai piorar, eu ia lançar um nome de um cara aqui, mas sem polêmica mais, de um filósofo antigo que começou essa treta, mas sem polêmica mais. Vou passar para o próximo. Continua, mano. Já estamos na polêmica mesmo. Termina. Estamos fogo no parquinho, João. Juan, fogo no parquinho, Juan. Já tá pegando fogo, vai.
Isso lá começou com o Guilherme de Ocampo, com o DK, aí já foi piorando. Pronto, já deu. Cara, só uma piada. Uma vez, uma professora minha de ensino de educação falou para mim justamente essa frase aí do. O que foi que falou? Do. Tudo é relativo, o Lincoln. Aí deu vontade de olhar pra cara dela e falei: então, se eu pegar essa caneta aqui, ó, eu não quero que ela caia, porque tudo é relativo. Tudo é relativo. Não, eu não aceito que a caneta caia, eu quero que ela flutue. Por isso até que eu escrevi. Então, se tudo é relativo, eu vou me pular agora da janela e vou voar. E se eu morrer, eu vou chegar na lei da relatividade e vou falar: você está errado, porque eu quero voar. Você está errado. Inclusive, é algo que eu falo muito quando a pessoa perde a noção do debate, porque, por exemplo, tá tão antropocentrismo, tá tão aqui, ó, que a pessoa formula umas leis maluca, doida na cabeça, e esquece de que tem que comprovar isso fora do escopo dela. Então, por exemplo, se tudo é relativo, pensa o que você está dizendo. Então, eu posso mudar a lei da relatividade geral. Posso mudar a lei da gravidade, porque tudo é relativo, certo? Tudo é tudo. Então, eu posso mudar tudo, certo? Então, o que falta nesses debates que eu vejo aí, que eu nem vejo, porque eu passo raiva. Que ireis, mas não pequeis, né? Eu não posso nem ver, porque eu vou irar e vou pecar. Então, o que eu não vejo é que as pessoas não aplicam, cara, não fazem, elas se dizem científicas, mas não fazem ciência, cara. Se você, para você, o que é o método científico? Você pega uma amostra de um negócio, você testa essa amostra no todo. Se você pega essa amostra e testa no todo e vê que é falso, então o seu argumento não é verdadeiro, cara. É silogismo. Se tudo é relativo, logo eu consigo fazer o que eu quiser. E há de você se criticar. Porque eu sou eu. Eu sou o dono do universo. É complicado, velho. Porque é uma questão antropológica, sociológica, filosófica e teológica que a gente está vivendo. É uma coisa que é um caos generalizado. É igual que o Juan falou: se criticar, somos moralistas, né? Cara, a gente está vivendo um caos assim em todas as ciências, cara. Daqui a pouco matemática não vai virar uma ciência exata. Daqui a pouco até a matemática não vai virar uma ciência exata, cara. Estamos lascados, viu? Se chegarmos nesse ponto, é um Deus nos acuda mesmo. Mais alguém, galera? Não? Diga, Dayana. Boa noite, pessoal. Estou aqui na minha varanda ouvindo essa aula aí abençoada, né? E também interessante, porque é polêmico no nosso tempo, né? A gente vê que realmente tudo que foi falado é o centro do homem, né? Pensando somente em si. E com certeza Jesus deu autoridade para nós como igreja, para a gente poder defender a palavra dele, né? E a palavra de Deus é a favor da vida. E tem casos que aqui na igreja que eu já tratei de pessoas que não eram cristãs e fizeram um aborto, né? Depois se arrependeram. As vidas delas não prosperam emocionalmente. E parece que fica tudo travado, porque abala o emocional, abala. Porque eles têm ciência que eles tiraram, elas, né, tiraram vida, a vida. Inclusive, até um tempo atrás, conversei com uma irmã que ela tinha depressão, e ela veio abrir o coração para mim, e ela falou, ela confessou que ela tinha essa tristeza dentro do coração dela, porque ela tinha cometido no passado, né, de um relacionamento abusivo, e ela teve aí uma criança, e ela não quis seguir, porque por causa desse pensamento hoje, que ela é dona do corpo dela, ela faz o que ela quer, e as consequências vêm. Também ouvi a questão aí, né, do aborto ser uma saúde pública, foi essa a pergunta? Foi, né? Eu passei uma experiência de uma gravidez em que eu, assim, ou era criança,
e é um caso, assim, que é algo, assim, muito delicado, como vocês falaram. A gente, cristão, a gente é a favor da vida, independente como a criança está no nosso ventre, a partir do momento que já brotou ali a semente no nosso ventre, ao ventre da mulher, mesmo que no início a gente não quer a gravidez, a gente tem o amor, principalmente o amor de Deus para aquela vida. Então, é muito difícil eu tomar uma decisão de querer fazer isso, depois que eu conheço ao Senhor Jesus. E no meu caso, eu falei para Deus assim, Senhor, entre eu e o meu filho, eu prefiro que o meu filho viva, né? E ali na mesa, e infelizmente, aconteceu na hora de ter a salvação entre a minha vida e a vida da criança, não sobreviveu a criança, né? Então, um caso, assim, da questão da saúde pública a respeito, de uma certa forma, a gente vai ter que passar pela saúde. E a gente, cristão, a gente prefere salvar vidas. E, logicamente, que o médico, quando vai tomar uma decisão, ele vai conversar com alguém da família. Então, a gente precisa se posicionar, sim, em relação a isso. Sou a favor da palavra de Deus, da vida, e diante dessa experiência de pessoas que já fizeram o aborto, quando a pessoa ela não tem Cristo Jesus, ela está totalmente cega espiritualmente. Ela não tem noção do perigo. Então, quando geralmente a pessoa ela aceita Cristo, isso faz um mal. Até ela entender que Jesus, né, perdoa os pecados a partir do momento que ela se arrependeu de todo o coração. Mas isso assola a mente das mulheres, sim. Tá bom? Dayana, muito obrigado pelo seu depoimento, porque é o depoimento de quem já vivenciou essa situação, e é muito importante para nós ouvirmos isso, é muito importante o seu depoimento na reflexão desse tema, que, como eu disse, é um tema sensível, é um tema delicado, é um assunto que envolve muitas coisas, é algo que, como você disse, até aí na igreja local, lidando com pessoas, é algo que deixa cicatrizes, marcas. Então, não é apenas tirar ou não um bebê, é a vida depois disso. E a parte psicológica? A gente está falando aqui e nós estamos no mês do Setembro Amarelo, né? Então, saúde mental, como que fica? Então, é importante esse relato seu, porque é um relato do que a gente chama de chão de igreja, né? Casos reais, vivências, e não apenas a sua vivência, mas a sua vivência também lidando com pessoas que passaram também por essa experiência. Então, muito obrigado por compartilhar esse depoimento conosco. Para nós é muito importante mesmo, muito importante. Pessoal, nós vamos caminhando para o fim. Nossa, já vai dar 10 horas já da noite. O papo tá bom, né? Eita, tema polêmico é uma maravilha, rende, né? Gostaríamos de ficar mais, evidentemente, mas trataremos outros temas sensíveis aqui no NEFI. Que bom, que bom. Teve o aqui no chat aqui. Sinal que a prosa foi boa, e por mais prosas como essa, né? Quero agradecer a cada um que esteve ao vivo aqui. Quero agradecer a você também, que está nos assistindo pelo YouTube, e que nós possamos pensar em tudo isso que foi falado nesse encontro de hoje, que nós possamos falar sobre a temática do aborto de uma maneira aberta, pedagógica,
e com o cuidado que o tema requer, o que é mais importante, tá bom? A todos vocês, muito obrigado e fiquem ligados nas atividades do NEFI, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, tá bom? Tem muita novidade vindo por aí, então fique ligado conosco. Beleza, galera? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.